Aí, pessoal, vamos retomar aqui o estudo da física pela calorimetria. A última aula nós tínhamos estudado as formas de transmissão de calor, condução, convecção, radiação térmica, suas aplicações. Agora a gente vai pegar um pouco mais desse calor. Já vimos como ele se propaga, mas como ele é capaz de interferir na variação de temperatura de uma substância e na mudança de fase dessa substância. Então essa aula ela vai ficar dividida em duas partes. Uma parte eu vou pegar aí a calorimetria mais quanto à variação de temperatura, né, nos conceitos de calor, quanto à variação de temperatura, e a segunda parte quanto à sua mudança, a mudança de estado de agregação de uma substância, né, o que o calor é responsável. Então, vamos aqui para a primeira parte. O calor, na física, nós definimos ele de duas formas. O primeiro é esse aqui, o chamado calor sensível. Calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Ou seja, quando você vai aquecer um corpo sem fazer com que ele mude de fase. É bem simples de observar. Esfrega a mão aqui, ó, uma na outra, né? Você vai aquecer a mão, não vai derreter, é claro, né? Então você tem aí o que é chamado calor sensível. É quando você fornece energia, né, térmica para um corpo, ele apresenta essa variação de temperatura sem que haja mudança de estado físico dessa matéria. A unidade de medida de calor no sistema internacional é o joule, mas nós também usamos aí no cotidiano a caloria. Está aqui, ó, caloria, representado só por cal, certo? Essa caloria, quilocaloria, você encontra muito em embalagens de alimento. O pessoal costuma utilizar a unidade de medida da caloria para medir o valor energético daquele alimento. Aqui não, aqui nós vamos medir o valor dessa energia térmica que vai ser fornecida ou cedida aí, né, por um corpo. Normalmente usamos a caloria, mas também podemos usar no sistema internacional o joule. O valor aproximado aqui, ó, de uma caloria equivale a 4,18 joules, isso no sistema internacional de unidades, tá bom? Então, vamos entender aqui outros conceitos que vêm aí junto com esse estudo do calor. Um deles é o da capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Então, matematicamente, eu expresso dessa forma aqui, ó. O C maiúsculo, que é a capacidade térmica, vai ser igual a Q, quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura que esse corpo apresenta, certo? No caso, ele equivale ao quociente entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Cada corpo vai apresentar uma capacidade térmica. Por exemplo, se eu pegar aqui essa borrachinha aqui, ó, vou lá e forneço energia térmica para ela. Então vou ver a quantidade de calor que eu forneço para essa borracha, esse objeto, variar 1 grau no valor de sua temperatura. Isso é que vai ser a capacidade térmica. Tá bom? Olha só aqui uma aplicaçãozinha bem simples aqui, ó. Foi fornecida aqui 40 calorias para esse corpo e ele passou, né, ele teve uma elevação de temperatura de 26 graus Celsius. A temperatura passou para 46 graus Celsius, ou seja, teve uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então a capacidade térmica dele, ó, vai ser igual a quem? 40 dividido por 20, capacidade térmica igual a 2 calorias por grau Celsius, né? Esse resultado nos indica que para variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius, precisamos aí fornecer a ele 2 calorias. Isso é o que representa a capacidade térmica. Tem outra grandeza que eu vou mostrar agora para vocês. Cuidado para não confundir com a capacidade térmica, porque usa o mesmo símbolo que é a letra C. Só que agora vai ser um C minúsculo. É chamado aqui, ó,
de calor específico. O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa do corpo. Ó, não vai confundir com a capacidade térmica, certo? Calor específico é uma característica do material que é feito o corpo. Por exemplo, a borracha, aqui, o plástico. Se eu pegar aqui um metal, ó, tá aqui um metalzinho aqui né? Tem aí um calor específico, tá certo? Então, para determinar o calor específico de uma substância, você vai usar aqui essa expressãozinha matemática, ó. C minúsculo, que é o calor específico, é igual a quantidade de calor dividido pela sua massa, a massa, né, desse corpo aí, que multiplica a variação de temperatura que ele sofreu. Então, olha só aqui, para determinar o calor específico desse corpo, foi fornecido 0,5 calorias, a temperatura dele passou de 26 graus Celsius para 27 graus Celsius, ó, elevou em 1 grau a temperatura. Então, o calor específico vai ser igual a quem? 0,5 dividido aqui 1 grama, né, que é a unidade de massa, que multiplica 1 grau Celsius, que foi sua variação. Então, o calor específico, né, dessa substância aqui vai ser 0,5 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, ele aquece rapidinho. O calor específico ele também está relacionado a isso. Essa propriedade que o corpo tem de aquecer rápido e esfriar rápido. Quanto menor o calor específico, mais rápido esse corpo aquece. Então, nós podemos representar esse calor específico através de tabelas. E aí você tem tabela, é fácil de encontrar isso na internet. Tanto que eu peguei uma e botei aqui, ó. Certo? Tem a tabela ali, ó, que representa o calor específico de algumas substâncias. Água, gelo, mercúrio, alumínio, ferro, ar. Pode ver, a água aqui, o gelo. Opa, mas tudo H2O. Opa, mas muda a organização molecular. A água aqui, ó, tá vendo? Ela tem um calor específico de 1 caloria, né, por grama grau Celsius. E o gelo 0,55. A gente pode até arredondar isso aqui, né? Deixar aí 0,5 calorias por grama grau Celsius. Já o mercúrio aquece muito rápido, 0,033. Dessa tabela aqui, o que aquece mais rápido desses materiais é o ferro. Ó. Ele tem 0,114 caloria por grama grau Celsius. Quanto menor o calor específico, mais rapidinho ele aquece e também mais rápido ele esfria. Tá bom? Vamos seguir adiante. Tá aqui. Essa aqui é a equação fundamental da calorimetria. Nós vamos utilizar essa equação para determinar a quantidade de calor que foi fornecido ou cedido por um corpo. Por exemplo, você pega ali e quer aquecer uma barra de ferro. Botou ali na fogueira. Eu quero que ela varie a temperatura, tem uma variação de temperatura de 80 graus Celsius. Qual a quantidade de calor eu vou ter que fornecer? Então você tem aqui, ó, Q, que é a quantidade de calor, M é a massa desse corpo, C o calor específico e ΔT a variação de temperatura que ele vai apresentar. Tá certo? Então, aqui você está determinando a quantidade de calor sensível que esse corpo recebeu, já que ele não está mudando de fase. Tá bom? Então, com essa equação eu posso determinar qual vai ser aí a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir a temperatura de determinado corpo. Isso você faz no seu cotidiano e muitas vezes não se dava conta. Por exemplo, eu vou tomar um café ali. Eita, tá muito quente. Normalmente o pessoal faz o quê? Ou bota um pouquinho d'água, ou mistura com um pouquinho de leite, não é isso? Quando você bota uma substância mais fria do que o café ali, vai diminuir a temperatura dele. Como é que isso ocorre? Através dessa equação aqui, ó. Quando você bota lá na xícara café quente e leite frio, o café está numa temperatura mais alta, ele libera energia para o leite. Então ocorre o que é chamado de princípio da troca de calor. Vou chegar lá daqui a pouco. Então,
o calor que é fornecido pelo café é esse calor aqui sensível. Não vai ter mudança de fase. Daqui a pouco a gente faz umas continhas aí a respeito disso. Vamos seguir a vida. Uma curiosidade aqui, para que a gente lembre também do conteúdo anterior. Olha só, no deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados. Situação que se inverte à noite, com temperaturas bem baixas. Por que isso acontece? Olha lá, no deserto, nada de árvore, nada de casa. Então o vento ele vai se espalhar ali, ó, vai passar livremente. Poucas nuvens, não é isso? E a areia, ela tem um baixo calor específico. Ela tanto aquece rápido, como também esfria rápido. Olha só aqui, ó. A areia do deserto possui calor específico relativamente pequeno, o que a faz aquecer com muita facilidade durante o dia e se resfriar facilmente à noite. Por isso que as temperaturas variam muito aí no deserto. Vamos saindo aqui da curiosidade e vamos falar de alguns aparelhos que são necessários, né, no estudo da parte experimental, da física, para determinar aquelas características de um corpo, como calor específico, capacidade térmica, tá certo? E um desses equipamentos é o calorímetro, recipiente termicamente isolado que evita troca de calor entre o seu conteúdo e o meio externo. Eita, geringonça toda ali, não é o calorímetro? Nada, calorímetro é fácil. A maioria das casas tem um desse aí, ó. Só que dessa forma aqui, ó, deixa eu mostrar. Tá aí, olha lá o calorímetro que tem na casa de todo mundo. Mas o que diferencia esse calorímetro aqui, né, a garrafa térmica, desse outro calorímetro aqui, é a eficiência. Como eu disse logo no início, né, o recipiente termicamente isolado que evita troca de calor entre o conteúdo, né, o seu conteúdo e o meio externo. Ele evita. Ele não está dizendo ali que ele proíbe, que ele consegue, que ele impede essa troca de calor. Então, quanto mais eficiente é o calorímetro, menor essa troca de calor entre o meio interno e o meio externo. Não é isso? É tanto que nas equações aí e nos probleminhas que a gente pode resolver, às vezes a situação, o problema diz assim: considere o calorímetro ideal. O que seria esse calorímetro ideal? Ele é hipotético, só na imaginação. Por quê? Ele ia impedir completamente a troca de calor entre o meio interno e o meio externo. Só que isso não é possível. Você bota lá, ó, o seu calorímetro de casa, né, a garrafa térmica. Você faz aquele café quentinho de manhã. Chega à noite, está na mesma temperatura? Não, não vai estar. Ele vai estar ali morno. Dependendo da garrafa térmica, vai estar até frio. Então, por mais legal que seja a garrafa térmica, mas ela não impede completamente essa troca de calor entre o meio interno e o meio externo. Por isso que muitas vezes a gente considera a capacidade térmica do calorímetro, né? Você vai comprar uma caixa térmica. Pronto, outro exemplo de calorímetro, né? A caixa térmica, ela está ali para dificultar a troca de calor entre o que está dentro e o que está fora. Tá bom? Vamos seguindo aqui, ó, entendendo como é que essa garrafa térmica vai funcionar. A primeira parte ali, ó, as paredes internas são feitas de vidro, que por ser mau condutor, né, atenua a troca de calor por condução, e esse vidro é espelhado, né, ó. São duplas separadas por uma região de vácuo, já para evitar também a condução. Esse vidro ele é espelhado para evitar a radiação térmica, e você ainda pode aqui revestir a parede interna com um material isolante, como isopor, né, como uma espuma, para evitar também essa condução. E a garrafa fica bem fechadinha em cima, a tampa ela veda bem, para evitar a troca de calor por convecção. Aí ela é bem isolante. Vamos seguindo. Já que falamos aí troca de calor entre o meio externo e o interno, chegou a hora de falar do princípio das trocas de calor. Tá certo?
Num sistema de vários corpos termicamente isolados do meio externo, a soma das quantidades de calor por eles trocadas é igual a zero. Como é que isso funciona? Você pega a caixa térmica, bota lá, lata de refrigerante, do jeito que comprou lá no supermercado. Aí você bota gelo. Quem está com a temperatura mais alta? Não é o refrigerante? Então ele cede a energia para esse gelo, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Não é isso? Então, se eles vão atingirem ali o equilíbrio térmico, a caixa térmica é perfeita, ideal, só na cabeça, né? Mas vamos considerar ela ideal, perfeita. Então, todo o calor que é fornecido pelas latinhas de refrigerante vai ser recebido pelo gelo. Então, quando você somar, né, quem cede o calor é negativo. Quem recebe é positivo. Então, quando efetuar essa adição, vai dar zero. Olha como é fácil isso aqui. Então, a quantidade de calor que um cedeu mais a quantidade de calor que o outro recebeu vai ser igual a zero. Para um sistema de N corpos, ou seja, vários corpos, tipo uma sopa, você tem ali um montão de coisa dentro, né? Ou então caixa térmica, eita, quando chegar o verão, ó, caixa térmica na praia, vai fruta, vai refrigerante, vai cerveja, vai gelo, vai água, vai iogurte para guri, né? Vai tanta coisa nesse mundo que fica aquela misturada toda. Seria justamente um sistema desse aqui, para N corpos. Então você sai somando as quantidades de calor que um fornece, que o outro recebe, e tudo isso no final vai ser igual a zero. Olha lá. No caso de o sistema não estar termicamente isolado, ou de o calorímetro não ser ideal, a nossa caixa térmica, devemos levar em conta a troca de calor dos corpos com o ambiente, tá certo? Que aí vai ocorrer devido às paredes desse isolante aí, dessa caixa térmica, não ser ideal, então você tem que levar em consideração a capacidade térmica desse recipiente. Vamos lá, agora é hora de fazer conta e pensar um pouco mais sobre o que a gente estudou. Essa primeira situação problema, que é conceitual, para a gente entender bem o conceito de calor específico. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenadas separadamente e à mesma temperatura, dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível, ou seja, muito bom mesmo, né, o isolante. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto de ebulição, aquele que apresentará temperatura mais alta após o aquecimento será. Então tem aqui água, petróleo, glicerina, leite e mercúrio. Quem vai aquecer mais? Quem tem menor calor específico. No caso aqui vai ser o mercúrio. O mercúrio ele tem um calor específico muito baixo em relação aos outros ali, não é isso? O calor específico é de 0,14 joule por grama grau Celsius. Então ele vai aquecer muito mais do que as outras substâncias que estavam ali na tabela, tá bom? Só o conceito aí de calor específico. Vamos agora aqui para outra situação problema. Um bloco de massa 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminuem a sua temperatura de 1 grau Celsius, sofre um aquecimento de temperatura de 10 graus Celsius. O calor específico do bloco em caloria por grama grau Celsius é, ele recebeu toda essa energia térmica liberada. Vamos lá. Observa que as unidades aqui, tá grama, aqui quilograma. A gente vai ter que transformar isso. Vamos lá. Sabemos que a massa do bloco, 12 kg, equivale a 2.000 gramas. A variação de temperatura do bloco, 10 graus Celsius. E o calor específico do bloco é o que nós queremos. A água, que foi quem forneceu a energia, ela tem uma massa de 1000 gramas, não é isso? Apresenta uma variação de temperatura de 1 grau Celsius e o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Está já organizado aqui os dados. Vamos lá.
Então, como todo o calor liberado pela água vai ser aproveitado para aquecer o bloco, nós temos aqui, ó, quantidade de calor do bloco vai ser igual à quantidade de calor da água. Então, massa do bloco, calor específico do bloco, variação de temperatura do bloco. Muita organização, viu, pessoal? A parte matemática é simples, mas exige que a gente seja bem organizado na hora de resolver o problema. Igual massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Vamos substituir os valores agora. 2.000, né, gramas do bloco, calor específico do bloco, vezes 10, igual 1.000 gramas da água, multiplica 1, que é o calor específico, multiplica 1, que é a variação de temperatura. Então, 2.000 vezes 10, 20.000. Do outro lado eu tenho 1.000, então está multiplicando, passou dividindo. Calor específico do bloco vai ficar 1.000 dividido por 20.000, que deu 0,05 calorias por grama grau Celsius. Bem fácil aí a aplicação desse conceito. Se teve dúvida, volta o vídeo e vai rever, viu? Vamos seguir aqui para mais uma situação problema. Um frasco contém 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Ó, começou a misturar as coisas aqui. Tem um frasco que tem água a 0 graus Celsius, né? E foi colocado ali um objeto com temperatura mais alta. Então vai existir o quê? Uma troca de calor entre eles. Os calores específicos da água e do alumínio são respectivamente 1 e 0,1 caloria por grama grau Celsius. Supondo não haver troca de calor com o frasco e com o meio ambiente, a temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura será, vamos lá, olha só, aqui eu vou ter o que? Troca de calor entre a água e o alumínio. Vamos pegar tudo direitinho. Alumínio, massa, 50 gramas, temperatura inicial, 80 graus Celsius, calor específico 0,1. Água, massa, 20 gramas, temperatura inicial 0 graus Celsius, calor específico 1. Queremos a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico dessas duas substâncias. Tá lembrado quando eu falei lá, misturar o café com leite frio, ou então com a água um pouco mais frio? Não é isso? É o que está acontecendo aqui. Esse frasco de vidro pode ser uma xícara, né, de louça ou de vidro também, e está ocorrendo essa troca de calor. Vamos lá. Como não vai haver troca de calor com o meio externo, a quantidade de calor perdido mais a quantidade de calor recebido igual a zero. Então, quem é que está cedendo a energia? O alumínio. Massa, 50. Calor específico 0,1. Variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial, que foi 80. Mais massa agora aqui, ó, da água, 20 gramas. Calor específico 1. Temperatura de equilíbrio térmico, que é a temperatura final, menos a inicial, que é 0. Tudo isso igual a 0. Então vamos lá. 50 vezes 0,1 deu 5. Né? Aqui 20 vezes 1 deu 20. Aí 20 vezes temperatura final, né? Deu 20 temperatura aqui final, que é a de equilíbrio térmico. 20 vezes 0, 0 vai embora. Agora vamos aqui, propriedade distributiva. Ó. 5 vezes T, 5T. 5 vezes menos 80, menos 400. Mais 20 vezes a temperatura de equilíbrio térmico. Aqui, ó, não vai fazer besteira, tá certo? Quem não tem o T aqui, ó, esse menos 400, eu vou mudar ele de membro. Então, eu vou ficar com 5 vezes a temperatura de equilíbrio térmico, mais 20 vezes a temperatura de equilíbrio térmico, né, que é a temperatura final. Soma, vai dar 25. Esse menos 400, eu vou mudar de membro. Ficou aqui mais 400. Agora o 25 está multiplicando, vai passar dividindo. Olha só. 400 dividido por 25. Então a temperatura de equilíbrio térmico vai ser aqui 16 graus Celsius. Tá bom? Essa é a temperatura de equilíbrio térmico. Uma mistura desse bloco de alumínio com a água. Eu estava vendo nos sites aí de venda
que eles vendem uns cubos metálicos para você usar como gelo. Bota ele lá no congelador, né? Ele fica bem frio e você bota lá na substância. Eu quero esfriar um suco. Então, em vez de usar o gelo, que vai ficar derretendo, né, e vai deixar aquele suco aguado, vai mudar o sabor do suco, o pessoal está usando esses blocozinhos metálicos, porque baixa a temperatura da substância, mas não altera o sabor. Seria essa situação aqui também. Vamos lá. Agora pegar o que? A mudança de fase, né? A mudança de estado de agregação. Aí a gente vai ter um outro tipo de calor. Como eu disse para vocês, ali eu tinha o que? Calor sensível, que é o responsável pela variação de temperatura. Agora eu vou falar do calor latente, que ele vai mudar o estado de agregação dessa matéria. Quais são os estados que nós temos? Os mais fáceis de observar, né? Sólido, líquido e gasoso. Mas além desses três estados físicos da matéria, ainda temos o plasma e os condensados de Bose e Einstein. Não é objeto de estudo aqui da gente. Então vou ficar limitado a esses três estados: sólido, líquido e gasoso. Estado sólido, né, caracterizado pela rigidez das ligações entre suas partículas, que lhe confere uma resistência à deformação e uma estrutura física muito bem definida. Ou seja, as moléculas vão estar bem organizadas. O estado líquido, né, da matéria é uma fase intermediária entre sólido e gasoso, com as partículas de um sólido, né, ela, no caso um líquido, elas estão sujeitas à atração molecular. No entanto, as partículas no estado líquido, ela tem mais espaço entre elas, e essa força de coesão entre essas partículas, ela vai ser menor. O estado líquido ele já é mais agitado do que o estado sólido. E aí a gente chega para o terceiro estado. O estado aqui, se bem que está mostrando como um vapor, né? Porque gás não dá para a gente ver. O estado gasoso está aqui à nossa volta, eu não consigo ver. Aquilo que você vê lá na panela, quando está fervendo água, é vapor de água, está no estado líquido aquilo ali ainda. Certo? Como está aqui nessa imagem também. Só que é um estado de agitação molecular mais elevado do que o estado líquido. Então você tem um vapor e tem um gás. O gás está à nossa volta aqui, eu não estou conseguindo ver. Tá bom? De uma forma particular, o estado gasoso, né? A intensidade da força de repulsão sempre maior que a de coesão, fazendo com que este estado físico seja variável em relação à sua forma e ao seu volume. Agora vamos lá lembrar, né, isso aqui a gente estuda desde o ensino fundamental 1, os estados físicos da matéria e as mudanças de estado físico. E ainda no segundo ano médio vai ficar falando sobre isso. Vamos lá. No caso da passagem de estado sólido para o líquido, temos a fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Essa vaporização ela pode ocorrer de duas formas. Pode ser a ebulição e a evaporação. Ebulição é quando você bota lá a panela com água, vai fervendo. Você está fornecendo energia, vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E a evaporação é quando isso ocorre em condições ambientes. Tipo assim, choveu, fica aquela poça d'água ali na rua, na calçada, e ela vai evaporando em condições ambientes. Tá bom? No caso do gasoso para o líquido é a condensação, do líquido para o sólido a solidificação. E aí temos a mudança quando vai direto, né, do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, que é chamado aí de sublimação. Tem aí a sublimação endotérmica, vai direto sólido gasoso, e a exotérmica direto gasoso para o sólido. Lembrando dessas mudanças de fase aqui, não é isso? Agora vamos entender o que ocorre durante um processo de mudança de fase, que é o chamado calor latente. Olha só, eu peguei isso aqui lá no dicionário. Calor latente, quantidade de calor que adicionada ou retirada de um corpo
provoca mudança no seu estado físico, não alterando sua temperatura. No caso, o que acontece então? Quando você pega um bloco de gelo, tira ele lá do congelador, ele sai a menos 10 graus Celsius, por exemplo. E aí você começa a fornecer energia a ele. Essa energia vai ser responsável pela variação de temperatura do bloco de gelo. Ele vai de menos 10 até zero. Variou a temperatura é o que? Calor sensível. Só que quando ele chega a 0 graus Celsius, isso aí é chamado de ponto de fusão, né, desse bloco de gelo. Então, a partir dali, toda a quantidade de calor que for fornecida a ele vai ser responsável exclusivamente pela mudança de fase dessa substância, sem que ocorra variação de temperatura. Esse calor latente é representado aqui pela letra L. Ele é uma característica da substância, que vai depender da pressão e também do estado de agregação que vai ocorrer essa mudança. No caso aqui da água, calor latente da água na fusão, 80 calorias por grama. Se fosse a vaporização, 540 calorias por grama. Ah, professor, e se fosse o processo inverso? No caso, seria o de condensação. É o mesmo valor, em módulo. Por quê? Porque na condensação, o gás está fornecendo energia. Então, esse valor aqui vai ficar negativo. Da mesma forma, aqui, a operação inversa, a mudança inversa aí da fusão é a solidificação. Você vai lá, pega o resto de suco, bota no congelador ali, amarradinho assim num saquinho de macarrão, um din-din gigante, né? Então, aquele suco ele vai liberar energia para o congelador. Então, a quantidade de calor vai ser negativa. Aí você vai ter aqui, ó, menos 80, tá certo? Da mesma forma para as outras substâncias. Então, esse calor latente, ele vai depender aí também da condição de pressão, né? Essa tabela aqui é para o nível do mar. Se for para um lugar muito alto, muda o valor desse calor latente também, mas não é o caso do estudo agora, tá certo? Então, para determinar a quantidade de calor que um corpo necessita para mudar de fase, eu tenho aqui quantidade de calor igual a massa desse corpo que multiplica L, que é o calor latente dessa substância. Ó, acabou aí. Podemos usar aqui a unidade de medida caloria por grama para o calor latente ou joule por quilograma, que aí vai ser no Sistema Internacional de Unidades. Pronto. E para representar bem essa mudança de fase, ó, como eu dei o exemplo ali do bloco de gelo a menos 10 graus Celsius, ó, tá ele aqui. Nós podemos representar uma curva de aquecimento. Por exemplo, pegou o blocozinho lá, ó, temperatura de menos 10 graus Celsius, você fornece energia para ele, a temperatura sobe até zero. Chegou aqui, ó, a temperatura se mantém constante. Você vai ter o que? Uma mudança de fase, vai ter uma fusão. Então, todo o calor que for fornecido aqui vai ser calor latente. Se continuar fornecendo energia para ele, ó, ele vai aumentar a temperatura de 0 até 100. Nós temos de novo um calor sensível. Quando atinge 100 graus Celsius é o que? O ponto de vaporização, né, dessa substância. No caso aqui, a água já deixou de ser gelo, agora é água. Todo o calor que você fornecer vai fazer com que ele mude de fase de novo, ó, a temperatura constante, vai ter aqui uma vaporização. Se continuar fornecendo energia, então ele vai passar aqui do estado líquido para o estado de vapor e depois para o estado gasoso. Acabou aqui a nossa aula